É isso aí, senhores e senhoras. Seja bem-vindo ao canal Progressismo e Desenvolvimento, tá? Novamente. Hoje eu comentando aí a repercussão grande, né, do Luiz Inácio Lula da Silva na revista Time, uma das revistas mais prestigiadas no cenário mundial, tá? Isso mostra a relevância que o Lula ainda tem no cenário internacional, né, como líder de Estado, chefe de Estado, tá? Um prestígio muito grande com líderes de outros países, tendo em vista que ele tem um consenso moderador, né, fazer média entre os países e outros, com muito respeito e também impondo a sua posição nas mesas de negociação. Eu vou estar hoje colocando vídeos aqui de algumas das vivências que ele teve na presidência, tá? Ele mesmo narrando os casos, e vamos fazer esse react aí, tendo em vista que o canal vai ter vários reacts, tá bom? De vídeos do Lula. Então, galera, vamos fazer esse react aí. Tamo junto. Vou contar um pequeno caso para vocês. Acho que eu já contei numa entrevista aqui. Evian, 2003. A primeira vez que o Brasil foi convidado para participar de uma reunião do G8. Isso deve ter matado o Fernando Henrique Cardoso de inveja. Lula participar do G8. E eu cheguei lá, em Evian, tudo cercado de arame farpado. E a primeira coisa que aconteceu foi que estava todo mundo sentado numa mesa. Quando o Bush chegou, todo mundo levantou como se tivesse chegado Deus. O Celso Amorim foi levantar, eu falei, não, a gente não vai levantar. Ninguém levantou quando eu cheguei. Por que a gente tem que levantar? Ele é apenas presidente dos Estados Unidos, não, sabe? Ficamos sentados. O que aconteceu? O Bush foi cumprimentar todo mundo que levantou, virou as costas, foi na mesa que eu estava sentado com o Celso e com o Kofi Annan e sentou com a gente. Aí eu fui para o plenário. Cheguei no plenário, tinha uma sala como essa daqui, fechada, toda de ar-condicionado, e estava lá dentro o Bush, estava lá dentro o Tony Blair, estava lá dentro o primeiro-ministro da Itália, estava lá o primeiro-ministro, na época era o Schröder na Alemanha, estava todo o primeiro-ministro Koizumi do Japão, e não podia entrar intérprete, eu tinha que entrar sozinho. Eu falei, pô, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não falo, ainda falava cueca, coela, januela, eu falei, pô, o que eu vou fazer lá dentro? Sabe? Aí o Sérgio falou assim para mim, Lula, você entra lá, quando você entrar, a primeira coisa que você faz é colocar aquele negócio no ouvido, que tudo que falar nós vamos traduzir. Então você vai ficar dono da situação. Aí o que me deu coragem? Eu falei, porra, esses caras, eu tô vendo a cara deles. Alguém já trabalhou em fábrica aí? Ninguém. Alguém já ficou desempregado? Ninguém. Alguém já acordou 1h da manhã com um rato nadando na beira da cama para tentar se salvar? Alguém já acordou de manhã com barata tentando subir na tua cama? Alguém já acordou de manhã com merda, sabe, boiando perto do teu nariz? Não, eu já. Então, sabe de uma coisa? Eu vou falar mais grosso do que eles. Porque entre eles, eu sou o único aqui que já vivi o que o povo do país dele. E aquilo me dava muita tranquilidade para ser muito autêntico. E eu sempre achei o seguinte, Lula, você quer ser bem tratado por alguém? Trate bem a pessoa. Então essa é uma máxima que vale para todos nós. Ou seja, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado e estará tudo resolvido. Queria aproveitar o espaço que a gente tem para falar do papel da sociedade diante dos desmandos desse governo absurdo do Bolsonaro. Já houve manifestações de rua e temos uma greve geral marcada para sexta-feira, dia 14. Como você vê essas manifestações e como você está vendo essa greve do dia 14? Olha, antes de falar da greve, dizer um pouco da sociedade brasileira. Porque muita gente pergunta, bom, por que a sociedade não sai com mais força, não protesta com mais força? O Miyakoto tem um livro dele que tem uma frase que é o seguinte, quando a sociedade está com medo, muitas vezes ela se aproxima do monstro para pegar proteção. Foi o que resultou no Bolsonaro. O Bolsonaro é resultado do pânico que os meios de comunicação e que uma parte da elite brasileira criaram no Brasil sobre a política. Você veja, o Bolsonaro ele funciona como se fosse o pior dos coronéis da política brasileira que a vida inteira foi combatido. Não só ele é presidente, como tem um filho senador, um filho deputado e um filho vereador. Ou seja,
além de 28 anos de mandato. E conseguiu se vender para a sociedade enraivecida como o antissistema. Toda vez que elege o antissistema, a tendência é não dar certo na história, nem do Brasil, nem do mundo. Por isso é que ele tem dificuldade de governar. Ele prefere ficar brincando no fake news, ele prefere dizer que não entende de economia, que o Guedes é que vai fazer. O Guedes não está tratando da economia, o Guedes está tentando de destruir a seguridade social nesse país, e o Guedes está tratando de ir a Nova York com a maior cara de pau, dizer que vai colocar para vender o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto. A única coisa que vai sobrar é a cadeira do Bolsonaro que ninguém quer. Não vai ter ninguém para comprar. Olha, então, ele não está governando, ele está brincando. Ele está destruindo. Você sabe que é mais fácil destruir. Para construir o Coliseu, levou quantos anos? Para destruir, você pega, sabe, meia dúzia de dinamite e você explode aquilo em 5 minutos. Eles estão tentando destruir. É por isso que eu acho que a greve é importante, mas os dirigentes sindicais precisam ter consciência de que a greve tem que ter um propósito. Tá? Eles já fizeram impeachment, eles já acabaram com o direito trabalhista, agora querem acabar com um sistema previdenciário solidário, que é o que a gente tinha, para criar um sistema de previdência em que o cidadão sozinho vai ter que pagar a sua, não vai ter partilha entre empresário e entre governo. Portanto, esse cara vai ver o que vai acontecer daqui a uns 10 anos. Tudo que eles falam é juntar 1 trilhão. Para que 1 trilhão? Para pagar o sistema financeiro, às custas do pobre desse país? Porque não há, na história recente da economia, nenhum país que deu certo com esses ajustes fiscais, com esses cortes. Um país, para dar certo, tem que ter investimento no desenvolvimento. E quando a indústria não investe, o Estado tem que ser o indutor da economia. O senhor um dia, aliás, me disse que nunca teve problema com os militares durante o seu governo, que o problema do Brasil está longe de ser os militares, mas é o capital financeiro. É isso mesmo? Eu acho que é. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma boa relação com os militares. Aliás, se você perguntar para qualquer general que tenha orgulho desse país, porque general que não é nacionalista não merece ser general. Vamos ter claro. General. É isso aí, pessoal. E para fechar essa sessão de react aí, vou colocar o famoso discurso do Lula, tá? No prêmio que ele recebeu na ONU no ano de 2010 contra o combate à fome. Tá bom, galera? Vamos fazer esse react aí. Vamos analisar esse vídeo. Uma demonstração de que o Lula é um excelente líder de Estado e até hoje é referência internacional no combate à fome, à desigualdade social e das demazelas sociais do nosso país, tá? Tendo em vista que lá fora, né, internacionalmente falando, ele continua tendo a relevância e hoje em dia, atualmente, é um dos maiores líderes mundiais na atualidade. E eu fico muito feliz de estar recebendo o Prêmio Mundial de Alimentação em um estado em que as estátuas que eu vi na rua não são de heróis de guerra, mas de heróis de combate à fome. E essa é a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte. Porque a fome é uma arma de destruição em massa mais poderosa e mais perigosa que qualquer outra arma que o homem já inventou. A fome, ela não mata soldados em campo de batalha. Ela não mata inimigos. Ela não mata terroristas. Ela mata crianças. E às vezes no útero da própria mãe,
que não teve o direito de comer as calorias e as proteínas necessárias ao nascimento de uma criança com saúde. E eu sempre sonhei de que era possível transformar a fome de um problema social e estatístico para um problema político. E hoje eu estou tendo essa consagração junto com meu amigo Kufuor, recebendo um prêmio que até então era dado para técnicos, para cientistas e para pesquisadores. Estamos recebendo como políticos, que priorizamos o combate à fome como instrumento de desenvolvimento econômico, como instrumento de desenvolvimento científico e tecnológico, como instrumento de democratização dos nossos países. Porque as pessoas precisam aprender. Democracia não é apenas a gente gritar que está com fome. Democracia é a gente comer. De manhã, de tarde e à noite. Que foi o meu compromisso de posse no dia 1º de janeiro de 2003. Quando eu afirmei que se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estivesse tomando café de manhã, almoçando e jantando, eu já teria cumprido com o meu compromisso de vida. Hoje, eu posso dizer, embaixador Quinn, meu amigo Kufuor e amigos e amigas, nós fizemos mais do que isso. No Brasil, nós conseguimos fazer o maior processo de mobilização social da história do nosso país. 40 milhões de brasileiros ascenderam de classe social. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema, com política de transferência de renda, com política de crédito, não apenas crédito para o grande, mas para o pequeno. Eu lembro, presidente Kofa, que quando criamos o programa Bolsa Família, disseram que eu ia dar esmola aos pobres brasileiros e que eu ia criar um exército de pessoas que não iam querer trabalhar. E nós criamos um programa e decidimos que quem ia receber o dinheiro era a mulher. Porque a mulher é muito mais responsável para levar comida para casa do que o homem. Muito mais responsável. E condicionamos que para receber o dinheiro, as crianças em idade escolar tinham que estar na escola. As crianças tinham que tomar todas as vacinas. E as mulheres gestantes tinham que fazer todos os exames que o pré-natal exige que faça. Com isso, terminamos em dezembro de 2010 atendendo 13 milhões de famílias, 52 milhões de pessoas. E aqueles que diziam que eu estava dando esmola para os pobres, certamente eram aqueles que davam a mesma quantia que eu dava para os pobres de gorjeta depois de tomar o uísque num bom restaurante. E as pessoas que não conhecem a pobreza não têm noção do que uma mãe é capaz de fazer com $50, com $60 ou com $70. As pessoas não têm noção do que pode movimentar a economia quando a gente consegue distribuir dinheiro para as pessoas. E elas vão na padaria, vão no supermercado, vão comprar. O supermercado precisa de mais produtos.
vai encomendar para a agricultura, que tem que produzir mais arroz, mais trigo, mais soja, mais milho, mais feijão, mais fruta. Porque as pessoas precisam aprender que os pobres gostam de comer bem. Pobre não gosta de miséria. Pobre. Nós aprendemos de que o pobre tem que sofrer na terra para ganhar o reino do céu quando morrer. Não, nós aprendemos que nós queremos viver bem aqui, enquanto a gente pode. E não queremos nada mais do que o mínimo necessário para recuperar nossa dignidade. Portanto, o que nós fizemos no Brasil, o que esse homem fez em Gana, é possível ser feito em qualquer país do mundo. O que é importante é que os governantes do mundo percebam que não é possível governar um país apenas com o conhecimento da universidade. É preciso governar um país também com o sentimento do coração. É preciso que um governante tenha um olhar de mãe, porque não tem nada mais justo do que uma mãe. Uma mãe, se tiver 10 filhos, ela vai garantir que cada um tenha um pedaço de carne ou um copo de leite. Não adianta ser bonito, não adianta ser mais forte ou chorar. Todos vão ganhar igual. Se tiver um doente ou debilitado, é para aquele que a mãe vai dar um copo de leite a mais ou um pedaço de carne a mais. É com esse sentimento que nós, governantes, precisamos governar os nossos países. Lembrando que por detrás de cada número tem uma criança, tem uma mulher ou tem um velho, precisando que a gente lute por eles. Porque a fome não leva ninguém à revolução. A fome leva à submissão. E quem tem que ajudar os famintos não são os famintos. Somos nós que tomamos café de manhã, de tarde e à noite. Somos nós que temos refeições, que comemos as calorias e as proteínas, que precisamos com muita humildade estendermos a mão para ajudar aqueles que não têm força sequer para gritar que está com fome. Muito obrigado e parabéns por ter dado o prêmio a esse companheiro extraordinário. É isso aí, senhores. Valeu pela compreensão do canal aí. Não precisa falar mais nada, né? Tamo junto aí, até a próxima. Valeu!